Dentro das sombras eternas do passado, uma teia está suspensa, seu fio de seda aprisionando segredos. Com o início de uma era iluminada, essas tramas podem ser desfeitas, revelando elementos antes protegidos da ameaça da compreensão. Existe um artefato antigo, incrível e misterioso que está no Museu Britânico. Agora, isso é a chave para viabilizar uma nova tecnologia supersensível que pode ajudar a diagnosticar doenças humanas e detectar riscos biológicos em postos de controle de segurança. Essas características parecem específicas e mágicas demais para serem verdade, mas são exatamente como a revista Smithsonian descreve o segredo colorido que é a taça romana de Leserges. À primeira vista, ela parece como qualquer outra taça de vidro ornamentada, mais uma obra-prima romana em vidro retratando mais uma cena lendária. Neste caso, os detalhes dourados delicadamente entrelaçados contam a história do rei Licurgo, ou Lisergus, como alguns diriam, da Trácia, que aparece enredado em vinhas implacáveis. Ao encontrar a taça, os arqueólogos logo perceberam o mistério em seu interior, que se revelou de imediato. Inicialmente, a taça parece ser de um verde jade, especialmente quando iluminada pela frente. Mas ao ser iluminada por trás, algo estranho acontece. A cor muda como se fosse um milagre. Ela se transforma em um vermelho carmesim, a cor do alerta, o tom do fluido que nos mantém vivos. Seria esse enigma tão intrigante que confundiu cientistas por décadas. Por fim, após muita pesquisa, o cálice de Licurgo foi entregue ao Museu Britânico em 1950, mas sua história ainda não havia terminado. O cálice continuou sendo analisado por 40 anos, enquanto especialistas buscavam uma explicação plausível para a mudança de cor. Essa resposta só viria em 1990. Pesquisadores da Inglaterra conseguiram obter fragmentos quebrados, que eles analisaram sob o microscópio, apenas para descobrir algo realmente notável e talvez até um pouco assustador. Os artesãos romanos foram os pioneiros da nanotecnologia. Acontece que os fabricantes deste cálice impregnaram o vidro com pequenos fragmentos de prata e ouro, moídos a até 50 nanômetros de diâmetro. Isso é menos de 1/1000 do tamanho de um grão de sal. A mistura era precisa e intencional, sugerindo que os romanos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Parece que, mais uma vez, as civilizações antigas estavam um passo à nossa frente, como sempre estiveram. Eles inventaram a nanotecnologia mais de 1000 anos antes de a ciência moderna sequer considerar esse conceito. Em 2004 e 2005, uma escavação arqueológica desenterraria um antigo mistério. A escavação estava acontecendo em um cemitério em York, na Inglaterra, onde os arqueólogos descobriram algo inesperado e incrivelmente perturbador. No cemitério havia 80 indivíduos, quase todos do sexo masculino. Cada um deles havia sido vítima de uma morte violenta, com 46 corpos sem cabeças. Curiosamente, a decapitação foi feita com cuidado, e as cabeças colocadas entre as pernas ou sobre as pelvis. Os arqueólogos determinaram que o cemitério foi utilizado pelos romanos nos séculos Deixum, Jassaunce, Osbe, Umol, Jagaunce e Dresse, Ondacripso. Logo no início, surgiram muitas perguntas, especialmente depois que foi descoberto que apenas 18 das vítimas nasceram em York e o restante veio da Grã-Bretanha e da Europa continental. O mistério em torno da natureza dos enterros também persistia, mas o maior enigma de todos era a gravidade dos ferimentos que marcavam seus ossos. Desde a descoberta, ficou claro que esses indivíduos tiveram vidas violentas, mas a causa de sua morte e das marcas nos ossos era desconhecida. Somente em 2010, após uma análise detalhada desses homens decapitados, suas identidades finalmente solucionaram um mistério persistente. Esses homens não eram apenas romanos que se fixaram em York. Embora reduzidos a formas sólidas de cálcio, esses homens haviam levado uma vida intrigante como gladiadores romanos. Essa conclusão permitiu aos pesquisadores responder às perguntas sobre o destino deles e os ferimentos graves.
Os gladiadores eram combatentes profissionais na Roma Antiga, divididos em várias classes. Eles vinham de várias origens, embora a maioria fosse composta por escravos ou criminosos. Isso explicaria o DNA, sugerindo que uma grande parte dos corpos de York não era romana. O Coliseu é um lembrete marcante daquela época, a própria arena onde os gladiadores lutavam contra seus oponentes. Embora houvesse lutas entre gladiadores, a natureza distorcida do entretenimento era, na maioria das vezes, ainda mais brutal. Com o tempo, passaram a incluir animais exóticos jogados na arena para lutar contra humanos. Os líderes podiam escolher entre uma grande variedade de leões, tigres, ursos, elefantes e até crocodilos. É claro como a maioria dessas lutas acabava, algo evidente pelos gladiadores romanos decapitados de York. Aquelas lacerações graves nos ossos que marcavam os homens eram resultado de batalhas ferozes com feras selvagens. Se os lutadores não morressem na hora antes de o animal ser retirado, eram deixados agonizando, feridos sem chance de recuperação. Assim, em um ato de misericórdia, eles eram decapitados e, posteriormente, enterrados como guerreiros e artistas. Palmira, a antiga cidade das palmeiras no deserto sírio, era um importante centro comercial e cultural, além de um oásis nas rotas da seda entre a Ásia e a Europa. Incorporando sua distinta cultura local ao Império Romano, mais tarde ganhou independência sob o comando da rainha Zenóbia, formando o Império de Palmira ao anexar partes do Império Romano do Oriente. A arquitetura da cidade refletia uma mistura de heranças mesopotâmica, semítica, levantina, persa e islâmica. Apesar dos registros extensos, duas questões intrigaram historiadores por muito tempo. Como 100 mil pessoas sobreviveram no deserto e por que a cidade foi construída ali? Pesquisadores da Noruega e Síria solucionaram esses mistérios em meados dos anos 2000 centrais. Eles descobriram que a estepe árida já foi verde, sustentada por reservatórios de água em Palmira e vilarejos agrícolas ao redor. Essas comunidades coletavam cerca de 15 centímetros de chuva por ano por canais para irrigar as terras, garantindo alimento estável. A localização da cidade era estratégica, não acidental. Ela era uma alternativa às rotas fluviais dos reinos que cobravam altos impostos. Persas ou partas dominavam o leste e os romanos o oeste. Viajantes, para evitar impostos fluviais exorbitantes, cruzavam o deserto. Percebendo essa tendência, pessoas com visão estratégica fundaram Palmira como centro comercial livre de impostos e ponto de descanso, impulsionando a prosperidade antiga. A solução para esses mistérios faz de Palmira uma parte mais clara da história. A Guerra Civil é um evento histórico cercado de mistério há muito tempo. Há o conto do ouro confederado perdido, feridas que brilham e histórias de fantasmas de Gettysburg. Entre essas histórias bizarras que dominaram a época, havia outro fenômeno médico inexplicável que não era apenas assustador na época, mas cuja solução era igualmente arrepiante. Era o mistério da estranha coceira militar. Durante a guerra, soldados da União e confederados enfrentaram outro tormento além dos horrores do conflito. A coceira militar era angustiante. Apesar de parecer só uma picada de mosquito, a coceira não era a única característica. Essa doença era ardente, incrivelmente dolorosa e às vezes enlouquecedora. Os soldados eram obrigados a lutar com as mãos tão inchadas e doloridas que seus dedos ficavam separados e eles não conseguiam segurar nem tocar em nada. Feridas e bolhas amarelas se alojavam em qualquer fenda, supurando ou ficando crostosas e duras. Com o avanço da Guerra Civil, a coceira também piorava. Ela se tornou uma epidemia no Vale do Potomac em 1862 e na Virgínia 2 anos depois. Após a guerra, quando os soldados voltaram para casa, eles espalharam a coceira para os civis. Os surtos após a guerra, porém, foram de curta duração. E em 1867, a coceira militar havia desaparecido misteriosamente, mantendo sua origem um mistério para os observadores médicos. A epidemia seguiu como um mistério assustador por mais de um século,
até que pesquisadores determinados a pôr fim ao enigma finalmente chegaram a uma conclusão. Relendo as anotações do pessoal médico sobre o erro e analisando fotos da epidemia, os especialistas finalmente chegaram à sua conclusão. Em 2006, seus esforços culminaram em um diagnóstico final. A coceira dos soldados era um caso assustador de sarna epidêmica. Sarna é uma infestação de pele contagiosa causada por ácaros minúsculos. As criaturas se enterram na pele, causando coceira e erupções. Soldados que sofriam com essa infecção coçavam e cutucavam as áreas afetadas, resultando em infecções secundárias que levavam a feridas inchadas e com secreção. A ideia de sarna também era apenas uma teoria naquela época, mas acabou sendo ignorada e muitos ficaram sem tratamento. O retorno dos soldados, que agora podiam tomar banho e se limpar, acabou livrando-os da infestação, com muitos também recebendo tratamento para uma doença que os observadores médicos só podiam supor qual era. Nos livros não canônicos de 1º e 2º Macabeus, aprendemos sobre a Revolta dos Macabeus, um evento significativo detalhado no contexto bíblico sobre a antiga Jerusalém durante o período helenístico. Em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 33, encontramos a passagem: Então eles fortificaram a cidade de Davi com um grande e forte muro e torres robustas, e ela se tornou sua cidadela. Historiadores que analisaram os vários aspectos dos eventos bíblicos passaram a acreditar que a passagem se referia à construção e ao estabelecimento da Acra. Seria essa criação um símbolo da opressão estrangeira que se tornou o ponto focal do conflito durante a revolta, onde uma insurreição judaica se levantou contra o domínio seleucida e a influência helenística. A revolta foi liderada por Judas Macabeu e seus irmãos, que desejavam recuperar a liberdade religiosa. A presença da Acra era um lembrete da dominação estrangeira e da perseguição religiosa, e sua destruição foi um momento crucial para restaurar a autonomia judaica. A Acra, que significa fortaleza, foi fundada pelo governante grego Antíoco Epifânio, governante do Império Seleucida, antes de ser capturada por Judas e posteriormente destruída. É exatamente esse evento e vitória que são o foco do festival judaico conhecido como Hanukkah, que comemora a rededicação do Segundo Templo. Historiadores e intérpretes, como ocorre com outras cidades citadas na Bíblia, acreditavam que a Acra existiu e estava em ruínas, provavelmente soterrada em local desconhecido. Com a localização exata da Acra sendo um tema de debate entre estudiosos e arqueólogos, começou a busca pela lendária fortaleza, e várias escavações foram realizadas em Jerusalém na esperança de que surgisse alguma evidência. Há tempo se acredita que esse trecho esquecido da história ficava no sudeste da cidade, próximo ao Monte do Templo. Fragmentos de muros de fortificação, cerâmicas e outros artefatos sugeriam isso, mas escavação após escavação não revelou ruínas que confirmassem. O mistério da localização da Acra atormentaria os historiadores por mais de um século, com cada expedição fracassada, diminuindo as esperanças de um dia encontrá-la, e os forçando a considerar C. As duas fontes que falam sobre a Acra, o livro dos Macabeus e os escritos de Joséfo Flávio, sugeriam a localização correta da fortaleza, indicando que ela ficava dentro dos limites da cidade de Davi. Acontece que elas não estavam corretas. Inesperadamente, depois de perderem toda a esperança de encontrar a Acra, arqueólogos israelenses finalmente tiveram um avanço decisivo em novembro de 2015. A Autoridade de Antiguidades de Israel em Jerusalém vem escavando o estacionamento Givad desde 2005. Com o passar dos anos, mais pistas revelaram um quadro bem diferente sobre onde a fortaleza foi estabelecida. Uma década após o início das escavações, em 2015, a Acra foi descoberta, situada fora das muralhas da cidade, em uma colina, um local estratégico que permite que ela tenha vista para o vale povoado abaixo. Sua localização permitiria controlar todo o tráfego para o templo no Monte do Templo.
As ruínas foram cobertas com argamassa repetidas vezes ao longo do tempo e só voltariam a aparecer após 10 anos de cuidadosa raspagem, limpeza e remoção das camadas geracionais que repousavam sobre elas. Sob o acúmulo de vestígios de ocupações passadas, estavam os vestígios da torre fortificada, uma parede imponente e um íngreme talude defensivo. Confirmando sua descoberta, os arqueólogos acabariam encontrando moedas, jarros de vinho, peças de armamento e as mesmas pedras de balista e pontas de flecha que foram lançadas há tantos anos pelos asmoneus durante o esforço para conquistar a Acra. Um dos mistérios mais conhecidos da história é o colapso da civilização maia. Uma combinação de fatores complexos levou ao declínio da civilização, como evidenciado pelo abandono de várias cidades. Ao longo dos anos, surgiram grandes teorias predominantes que vão desde guerras internas até surtos de doenças e degradação ambiental. Embora todos esses fatores possam ter contribuído para o colapso da civilização maia, outro motivo pode ter vindo à tona recentemente através do mistério da cidade maia abandonada de Tikal. Tikal era um centro cerimonial dessa antiga civilização, localizado nas terras baixas do sul. Aqui, grandes pirâmides e templos seriam construídos em seu período formativo tardio. A cidade se tornou ainda mais importante no final do período clássico, com a construção de praças e palácios e o florescimento da arte maia. Mas por volta de 1900, depois de Cristo, Tikal estava em grande parte abandonada, seu núcleo urbano esvaziado e suas ruínas retomadas pela selva, apenas para serem redescobertas séculos depois. Nos últimos 100 anos, arqueólogos e antropólogos têm tentado descobrir o que aconteceu com os maias, com algum foco no abandono de Tikal. Eles perceberam que o solo ao redor da cidade era muito fértil, tornando o local ideal para a agricultura. Portanto, a falta de alimento não poderia ter sido a causa de seu abandono. Havia também vários reservatórios situados bem próximos, um perto do templo e outro perto do palácio. A água também não era escassa. Seguindo a teoria da doença, especialistas voltaram a analisar o solo em busca de pistas, vírus ou bactérias nocivas. Em 2020, os arqueólogos finalmente fizeram um avanço no caso com a descoberta de mercúrio, não só no solo, mas também dentro dos próprios reservatórios de onde os maias tiravam sua água. Mas de onde ele vinha? E por que tanto mercúrio havia se acumulado no sedimento? Foram encontradas maiores concentrações de mercúrio nas fontes de água, foco da investigação. Não demorou muito para que a fonte da toxina fosse finalmente encontrada. Os maias, uma civilização voltada à decoração, usavam muitos corantes diferentes derivados dos recursos da terra. Um desses corantes era um pigmento vermelho com mercúrio usado nas paredes dos templos. Pesquisadores descobriram que, durante chuvas intensas, a tinta podia ser lavada e levada para os cursos d'água próximos, contaminando-os e transformando-os em uma grande bebida tóxica. Somando-se à mistura já fatal, havia o ingrediente extra das cianobactérias, também encontradas nos reservatórios, levando à proliferação de algas azul-esverdeadas. As toxinas produzidas aqui podem causar danos graves ao fígado e problemas neurológicos. E foi a poluição dos cursos d'água que desencadeou uma reação em cadeia. No atual estado de Illinois, ficava Cahokia, uma cidade antiga conhecida por sua cultura única e enormes montes de terra usados para moradias, sepultamentos e cerimônias. Cerca de 120 montes se espalhavam por uma área de 15 quilômetros quadrados, sustentando uma comunidade movimentada de agricultores, artesãos e astrônomos. Cahokia começou em 700 d.C., expandindo-se até 1050 d.C. para se tornar uma metrópole maior do que Londres ou Paris. Mas apenas 200 anos depois, toda a civilização desapareceu inexplicavelmente, deixando para trás apenas as estruturas de terra. Por séculos, o destino do povo de Cahokia permaneceu um mistério, com teorias limitadas a desastres políticos ou ambientais sem evidências concretas.
No início dos anos 2020, o mistério foi resolvido ao analisar o lago Horseshoe, perto do centro, uma característica antes ignorada pelos especialistas. A dragagem do lago em busca de evidências de atividade humana mostrou que Cahokia sofria inundações frequentes antes de sua fundação, ameaça que diminuiu por um tempo e permitiu o crescimento da cidade. Inesperadamente, por volta de 1200 d.C., as inundações intensas voltaram. Testemunhos de sedimento mostraram uma espessa camada de lodo causada por uma enchente tão forte que destruiu plantações, casas e forçou a evacuação de pelo menos 15 mil pessoas. Apesar do colapso não ter sido imediato, as inundações e outros problemas causaram o gradual declínio da civilização, levando os sobreviventes a se integrarem a outras comunidades até que Cahokia sumiu dos registros históricos. O HL Hunley, o primeiro submarino de combate bem-sucedido do mundo, afundou misteriosamente em 17 de fevereiro de 1864, após afundar com sucesso o navio de bloqueio da União, o Housatonic, dos Estados Unidos, perto de Charleston, Carolina do Sul. 8 tripulantes confederados morreram e a embarcação ficou perdida por mais de um século. Quando finalmente foi resgatado em 2000, a tripulação foi encontrada pacificamente sepultada, aumentando o mistério do seu naufrágio, já que não havia evidências de trauma ou tentativas de fuga. Em 2017, após 3 anos de pesquisa, a engenheira biomédica da Marinha dos Estados Unidos, Rachel Lance, resolveu o caso sem examinar fisicamente o submarino. Descartando sufocamento e bala perdida, Lance sugeriu que a onda de choque do próprio torpedo do Hunley teria matado a tripulação instantaneamente. Modelando a explosão, ela concluiu que a onda de choque penetrou no interior, levando os homens à morte sem ferimentos visíveis, semelhante a um carro batendo em uma parede. Mas isso ocorreu na superfície dos pulmões deles. Essa descoberta finalmente explicou o falecimento tranquilo e a perda repentina do HL Hunley. Aninhada nas montanhas do Alto Atlas, no Marrocos está a vila de Aramdi, uma mistura de beleza natural e uma rica história impregnada de herança cultural. As montanhas pitorescas e serenas também podem ser hostis e perigosas. Ainda assim, é exatamente esse ambiente que tem sido o lar dos berberes por séculos. Ijrean Drearin, como eles a chamam, significa montanhas das montanhas. Um nome apropriado para a imponente formação natural que se estende por milhares de quilômetros, culminando na barreira impenetrável como é vista hoje. Mas não foram as montanhas que agitaram a comunidade arqueológica por mais de 130 anos. É o conjunto de rochas de origem desconhecida que formou o monte onde a vila de Aramd foi construída. A 13 mil pés de altitude, a cidade se equilibra perigosamente no topo do monte, à beira de despenhadeiros íngremes e sobre uma grande falha tectônica, desafiando o destino. Por décadas, especialistas se admiraram com um monte de pedras e ficaram intrigados sobre como ele se formou ali. Apenas teorias eram apresentadas no lugar de respostas, como a ideia de que o movimento de uma geleira teria depositado as pedras ali. Em 2014, porém, um grupo de cientistas finalmente descobriu a resposta, atribuindo o acúmulo à atividade sísmica que ocorreu há cerca de 4.500 anos. Por meio de técnicas de datação e análise, essa teoria foi comprovada como parcialmente correta. Um glaciar pode ter estado presente, erodindo a face do penhasco e tornando-o vulnerável ao colapso. 7.000 anos depois, agora instável e suscetível ao colapso, pesquisadores descobriram que um terremoto sacudiu as montanhas, desencadeando uma enorme avalanche de rochas. Os destroços desceram até a base da montanha e se acumularam, formando seu próprio monte. A grande falha tectônica próxima trouxe mais evidências que sustentam essa ideia. O geomorfólogo Philip Hughes e seus colegas uniram esforços para resolver o antigo mistério. Ao analisar a idade das rochas, eles encontraram o isótopo berílio-10, formado quando raios cósmicos atingem o quartzo e as rochas superficiais.
Os níveis desse isótopo podem determinar quando as rochas ficaram expostas ao ar livre, revelando assim quando o depósito foi formado. Determinar a idade delas permitiu aos pesquisadores rastrear registros e identificar desastres naturais, levando à descoberta do terremoto de 4.500 anos atrás. A avalanche destrutiva e o monte de pedras, que já não era mais misterioso, ofereceram o local perfeito para a construção de uma vila. Mas além desse antigo elemento enigmático, existe ainda mais mistério ao redor, com várias doenças misteriosas sendo documentadas entre aqueles que visitaram o local. Alguns até dizem que a Terra é amaldiçoada. A pandemia de gripe de 1918, também conhecida como gripe espanhola, foi um dos eventos médicos mais fatais da história, tirando a vida de cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo em seu primeiro ano. Por décadas, a origem e gravidade do vírus foram um mistério. É geralmente aceito que os primeiros casos surgiram em um acampamento do Exército dos Estados Unidos no Kansas, em março de 1918. A superlotação, movimentação de tropas e imunidade baixa na Primeira Guerra Mundial aceleraram a propagação do vírus. A censura do governo piorou a situação ao minimizar o surto, e em julho o vírus parecia ter sofrido mutação, tornando-se letal para jovens adultos saudáveis. Os cientistas não tinham meios para estudar o vírus antes que os últimos casos fossem documentados em 1920 e não restaram nenhuma amostra. O primeiro avanço começou em 1951, quando o microbiologista John Houghton tentou exumar e reviver o vírus a partir de um pulmão preservado em uma vala comum no Alasca, mas não teve sucesso. Em 1997, John Houghton voltou à vala comum após ler um artigo do patologista Jeffrey Teubenberger, que estava sequenciando o vírus. John Houghton enviou a Jeffrey Teubenberger uma amostra de pulmão preservada no permafrost. O mistério foi finalmente resolvido em 2005, quando Teubenberger e sua equipe usaram uma máquina de PCR para analisar o tecido. As descobertas deles revelaram que a gripe espanhola foi resultado direto da gripe aviária, H1N1, pulando das aves para os humanos sem um hospedeiro intermediário, demonstrando que isso nem sempre é necessário para uma pandemia. Especialistas alertaram que a gripe aviária atual, H5N1, poderia causar um massacre se sofresse uma mutação semelhante à da cepa de 1918. Entrando para a lista das 7 descobertas arqueológicas mais misteriosas da Terra, estava o Evangelho das Sortes de Maria, um artefato que certamente já fez jus a essa lista em algum momento. O livro tinha pelo menos 1.500 anos e continha um evangelho indecifrável. Muitos tentaram decifrar o código desse manuscrito antigo, mas todos falharam. O livro foi escrito no enigmático idioma copta egípcio, que utiliza o alfabeto grego. Desde a sua descoberta, acredita-se que, assim como outros evangelhos, este evangelho descreve o nascimento, a vida e a morte do único filho de Maria. Era só uma suposição, pois a linguagem das passagens secretas era indecifrável. Eventualmente, o Evangelho das Sortes de Maria desapareceu do olhar público, mas continuou ocupando um grande espaço na mente de alguns historiadores. Historiadores se fascinaram com o livreto em miniatura e buscaram desvendar as verdades ocultas em suas páginas. Em fevereiro de 2015, todo esse trabalho árduo finalmente seria recompensado, com o título Evangelho até então desconhecido foi decifrado, dominando as manchetes das notícias online. Eles perceberam que o Evangelho das Sortes de Maria é único entre os manuscritos. Quando pesquisadores traduziram pela primeira vez a palavra copta para evangelho, presumiram que era só uma biografia, mas ao analisar cada parte, ficaram surpresos e com uma dúvida persistente. O Evangelho das Sortes de Maria trata de oráculos proibidos? O parágrafo de abertura certamente enganou o leitor. Dizia, abre aspas, o Evangelho das Sortes de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, a quem Gabriel, o arcanjo, trouxe as boas novas.
Quem segue com todo o coração alcança o que busca. Apenas não fique em dúvida. Enquanto continuavam a desvendar a antiga linguagem, descobriram que o Evangelho era menos uma história de vida e mais como uma bola 8 mágica, um previsor do futuro, um ajudante que resolve problemas para as pessoas. Agora reconhecido como um livro oracular, seus esforços revelaram uma série de 37 perguntas e suas respostas, com pouquíssima menção a Jesus. O texto, já bem gasto, era usado aparentemente para adivinhação. Alguém buscando resposta para uma pergunta que o atormentava pode ter procurado quem tinha o manuscrito. A pergunta seria revelada e uma seleção aleatória mostraria a solução do problema. O dono do livro seria o adivinho, que interpretaria os oráculos e explicaria como a pessoa com o problema deveria agir. Cada uma das 37 passagens é escrita de forma vaga, deixando cada uma aberta à interpretação. O oráculo número 34, por exemplo, diz: siga em frente imediatamente. Isto é algo de Deus. Você sabe que, veja, há muitos dias você está sofrendo muito, mas isso não te preocupa porque você chegou ao porto da vitória. Os textos são dominados por vários cenários de dificuldade, violência, sofrimento e ameaças ocasionais. Apesar de muitos livros de sortes existirem para prever o futuro, este manuscrito se destacava por uma palavra: Evangelho. A equipe nunca encontrou nenhum outro livro de sortes nos arquivos que tenha sido chamado de Evangelho. Na busca por fazer toda a nossa sociedade avançar, grandes indivíduos do passado se propuseram a inaugurar novos desenvolvimentos e abrir caminho para um futuro melhor. Nós não surgimos já com aviões, carros e barcos. Alguém teve que fazer as primeiras investidas nessas empreitadas, e muitas vezes essas pessoas se sacrificavam no processo. Esse seria o caso não intencional, mas definitivo, em 1897, quando balões de ar quente serviram como precursores das aeronaves modernas. No dia 11 de julho daquele ano, Salomão Augusto André, Knut Frenkel e Niels Strindberg, 3 exploradores suecos, embarcariam no Eagle, um balão de hidrogênio, com o objetivo de voar sobre o Polo Norte, partindo de Svalbard até o Canadá ou a Rússia. Infelizmente, nenhum deles, nem o balão, retornaria. A expedição ao Ártico foi fadada ao fracasso, com André ignorando muitos sinais de alerta. A capacidade de direcionar o balão era essencial para uma viagem segura, mas a técnica da corda de arrasto de André foi ineficaz. Ainda pior era o fato de que o Eagle havia sido entregue a André diretamente dos fabricantes, sem testes suficientes. Após apenas 2 dias, o balão de hidrogênio cairia e o destino dos exploradores e sua localização se tornariam um segredo conhecido apenas pelo gelo. Pelos próximos 33 anos, a expedição de balão ártico de André existiria apenas como lendas, relatos ficcionalizados e histórias de advertência, um mistério que perdurou por décadas. Então, em agosto de 1930, o suspense finalmente teria seu desfecho, mas não teve um felizes para sempre. Naquele mês, um grupo de caçadores de morsas da Noruega partiu em uma expedição para a ilha de Vitória, uma extensão rochosa, coberta por 250 milhas quadradas de gelo, localizada a nordeste do arquipélago ártico de Svalbard. Enquanto escalavam as rochas e atravessavam o gelo escorregadio, o grupo encontrou algo inesperado surgindo na brancura. Era um barco, ou o que restava dele. Não muito longe dali, eles encontraram 2 corpos de homens. Um mês depois, outra equipe foi à área onde encontraram um terceiro indivíduo. Na área, os pesquisadores começaram a coletar vários itens espalhados. Entre os artefatos, havia vários diários, cujas anotações relatavam uma experiência angustiante. Com as descrições e fotos de Strindberg, o mistério foi resolvido. O Eagle conseguiu voar livre por pouco mais de 10 horas e mais 40 horas subindo e descendo e ocasionalmente batendo no gelo. O acúmulo de umidade no balão ficou insuportável e ele caiu. Mas o impacto não foi suficiente para matar os exploradores ali.
Eles sobreviveram à colisão e colocaram seus suprimentos entre nós. Havia um depósito de recursos previamente estabelecido que tinha sido montado na terra de Francisco José, que se tornaria o próximo destino para os aventureiros agora encalhados. Ao marcharem para o leste, a deriva do gelo os empurrava de volta ao oeste. Eles não progrediam em seu esforço e logo perceberam que estavam mal equipados para o clima que precisavam enfrentar. Faltavam roupas quentes e os trenós eram muito pesados para o gelo. Enquanto seguiam viagem, descartavam cada vez mais provisões para aliviar o peso e passaram a caçar animais selvagens para se alimentar durante o deslocamento para sudoeste. Segundo os diários, em alguns momentos eles tinham que rastejar de mãos e joelhos pelo terreno traiçoeiro e implacável. Uma placa de gelo plana servia de embarcação e acampamento enquanto derivavam para Vitória. Ao chegarem em terra firme, levariam poucos dias para que todos sucumbissem aos elementos. Frankel foi o primeiro e estava meio enterrado na neve. Strindberg, cuja última anotação foi em 5 de outubro, acredita-se ter sido o segundo a morrer. André faria sua última anotação 2 dias depois, sendo encontrado sentado ereto contra uma rocha, com o diário na mão e o rifle ao lado. El Niño e Laninha são padrões climáticos que ocorrem apenas no Oceano Pacífico, mas podem afetar o tempo no mundo todo. Durante as condições normais do Oceano Pacífico, os ventos alísios sopram em direção oeste ao longo do Equador. As águas quentes saem da América do Sul e seguem para a Ásia. Para substituir essa água quente, a ressurgência traz água fria das profundezas à superfície. El Niño e Laninha são opostos um do outro, 2 padrões climáticos que fogem do normal. Episódios de qualquer um deles podem durar de 9 a 12 meses por vez, ocorrendo a cada 2 a 7 anos. Ambos os ciclos causam incêndios florestais, afetam o tempo e impactam os ecossistemas. El Niño ocorre com mais frequência e é caracterizado pelo enfraquecimento dos ventos alísios. A água quente retorna à costa oeste da América. O termo significa menino em espanhol e foi registrado pela primeira vez no século XVII. A ocorrência é conhecida por afetar significativamente os padrões climáticos, causando períodos de seca em algumas regiões e inundações em outras. Por meio de análises incansáveis, pesquisadores e cientistas aprenderam muito sobre esses padrões climáticos, que poderiam parecer fenômenos bizarros e inexplicáveis. Sabemos quase tudo sobre eles, então por que ainda há mistério? Acontece que quando os pesquisadores fizeram suas suposições e afirmações sobre El Niño, eles ficaram confiantes demais em suas ideias. Modelos científicos que tentavam explicar as flutuações sugeriam que a oscilação da Terra no espaço era a causa desses eventos imprevisíveis. Afirmava-se que níveis variados de radiação solar afetam a intensidade dessas ocorrências. Os modelos sugeriam que eventos antigos eram geralmente mais fracos que os atuais. Mas recentemente, essa própria ideia foi desafiada e um elemento inesperado surgiu para questionar essa narrativa. Conchas do mar. Os pesquisadores acreditavam que haviam mapeado com precisão as transgressões passadas dos eventos de El Niño, mas um discreto conjunto de conchas do mar sugeriu o contrário. Ao analisar uma grande pilha de conchas descartadas pelos povos indígenas do que hoje é o Peru moderno, surgiu uma evidência detalhada, uma espécie de registro climático. Cientistas analisavam as proporções de oxigênio nas conchas e encontraram algo assustador. Elas não seguiam os padrões dos modelos usados pela comunidade para suas suposições. A análise das conchas revelou que todo o modelo e as conclusões subsequentes estavam errados. El Niño aparentemente não estava ligado à incidência solar. Pesquisadores descobriram que o volume de gelo e água liberados pelo derretimento das geleiras foi muito subestimado. Eles não estavam apenas errados sobre a causa do evento, mas os cientistas também estavam equivocados sobre há quanto tempo os eventos de El Niño vinham ocorrendo. As conchas do mar também responderam a isso.
Acontece que essa atividade estava presente no Oceano Pacífico há 10 mil anos e era tanto frequente quanto intensa durante o início do período Holoceno. O dia é 19 de maio de 1780, é manhã na Nova Inglaterra. O sol está no céu e os moradores começaram sua rotina diária. Quando achavam que outro dia normal começava, a escuridão interrompeu seus planos, literalmente. No meio da manhã, o céu ficou com um tom amarelo de alerta e a escuridão desceu. Os animais fugiram ao apagar da luz, se escondendo enquanto os moradores acendiam velas e caíam de joelhos em oração, acreditando que o fim dos tempos havia chegado. Na hora do almoço, já era noite de novo, e ninguém sabia o motivo. A ausência de previsão meteorológica sofisticada e de cientistas levou à histeria. As pessoas se despediam de seus entes queridos enquanto o caos dominava o suposto dia do julgamento. No entanto, ao anoitecer, o céu voltou a ficar visível e a paz foi restaurada. Os moradores notaram que o fim do mundo não ocorreu. Nos séculos seguintes, porém, a história do dia escuro da Nova Inglaterra acompanharia historiadores, cientistas, pesquisadores e aqueles apenas intrigados pelo mistério, sem respostas imediatas para explicar o que aconteceu naquele dia estranho. 228 anos depois, a história era dominada por nada além de teorias. Alguns sugeriram que uma erupção vulcânica havia escurecido o céu ou um impacto de meteoro, enquanto outros propuseram hipóteses mais sinistras. Mas, em 2008, pesquisadores da Universidade do Missouri se uniram para finalmente solucionar um enigma persistente. Ao consultar relatos escritos, eles descobriram que no mesmo dia, lá no Canadá, outro evento angustiante estava acontecendo. Havia incêndios florestais massivos se espalhando pela região, queimando as florestas e reduzindo casas a cinzas. Ao estudar relatos e os anéis das árvores danificadas pelo fogo, percebeu-se que o dia escuro da Nova Inglaterra foi, na verdade, causado por colunas de fumaça dos incêndios florestais do Canadá. Era a década de 1980 auge da popularidade de Garfield, quando uma praga misteriosa se espalhava pela Bretanha, na França. Um rosto laranja, contorcido em um sorriso provocador, dominava o trecho da costa. O rosto era de Garfield, que virou um telefone fixo vendido como produto. Cabos, telefones e o corpo do felino amante de lasanha estavam cobertos de areia. Os moradores locais os encontravam com frequência e cada vez que viam um, pegavam e jogavam fora, ou guardavam como lembrança. Logo ficou claro que ninguém queria os telefones fixos quebrados trazidos pela maré e equipes de limpeza foram enviadas para resolver a bagunça. Em poucos dias, a praia estava limpa e sem vestígios do Garfield. No dia seguinte, eles voltaram. O gato laranja espiava da meia cova na areia com um sorriso zombeteiro, como se dissesse, você não vai se livrar de mim tão fácil. Novamente, os limpadores de praia iniciaram sua missão, limpando a costa e eliminando os telefones, mas seus esforços foram em vão. A mercadoria estava de volta. Pelos próximos 30 anos, esse padrão se repetiria, tornando-se um mistério desconcertante. A poluição causava incômodo visual, sem identificação da origem dos telefones Garfield. O problema cresceu tanto que atraiu a atenção de um grupo ambientalista. Na esperança de descobrir de onde vinham os objetos e acabar com o problema, o grupo teorizou várias possibilidades, incluindo a ideia de que talvez um container perdido tivesse se acomodado no fundo do mar, liberando centenas de Garfields e potencialmente contaminando todo o ecossistema marinho. Infelizmente, apesar dos inúmeros esforços, não havia indicação de que o mistério terminaria tão cedo. E o grupo, junto com o povo da Bretanha, foi forçado a suportar a praga do Garfield. Então, de forma totalmente inesperada, em 2019, o mistério finalmente seria solucionado. Após o relato da poluição durante a campanha de alerta sobre a poluição, um fazendeiro local, René Morvin, apareceu com a informação que resolveria o mistério. Ele contatou a líder do grupo ambiental local e se encontrou com ela na praia.
Ele contou que nos anos 80 ficou curioso sobre os telefones laranjas na costa após uma reportagem. Ele e os irmãos investigaram o caso. Segundo Morvin, eles escalaram a área rochosa de uma praia e encontraram a origem do enigma, como esperavam. No fundo de uma caverna marinha, havia um container metálico com rostos laranja brilhantes do Garfield ao redor. Morvin levou os pesquisadores até aquela mesma caverna, e lá estava a origem de um mistério de 30 anos. O Planalto Tibetano, um dos lugares habitados mais altos da Terra, foi lar de antigas civilizações desconhecidas em suas bordas orientais. O grupo neolítico prosperou nas terras altas e acidentadas até um súbito êxodo em massa por volta de 2000 a.C., que coincidiu com o misterioso desaparecimento de sua principal cultura, o milheto. Esse colapso regional intrigou os arqueólogos por milênios. Por séculos, esses colonizadores dependeram do milheto do norte da China para se alimentar e alimentar seu gado. Após 4.000 anos, a cultura desapareceu inesperadamente, levando consigo a civilização. 300 anos depois, novos colonizadores conseguiram cultivar trigo e cevada, deixando os historiadores intrigados sobre por que uma cultura fracassou enquanto as outras prosperaram. O mistério do milheto tibetano foi finalmente resolvido em 2015 por uma equipe arqueológica liderada por Jade Gettis. Com novas tecnologias e evidências, descobriram que a mudança climática, e não só um problema atual, foi a causa. O milheto prosperou durante o ótimo climático do Holoceno, mas por volta de 2000 a.C., um período de resfriamento repentino tornou seu cultivo impossível, conforme publicado nos anais da Academia Nacional de Ciências. Sem sua principal fonte de alimento, os habitantes originais tiveram que abandonar o Planalto. A equipe de Gettis descobriu que o sucesso do trigo e da cevada ocorreu por prosperarem em clima mais frio, substituindo o milheto como alimento básico tibetano. Ironicamente, o aquecimento global moderno pode favorecer o milheto hoje, já que o Planalto tibetano é agora uma das regiões que mais aquece no mundo, potencialmente permitindo que as sementes esquecidas ressurgam. Ao notar a tendência natural desses animais de retornar ao lar, civilizações antigas aproveitaram as habilidades do pombo-correio. Depois, esses instintos garantiriam a essas aves destaque nos livros de história. Por milênios, eles foram usados para comunicação militar, jornalismo e envio de cartas pessoais entre países. Apesar de documentado há séculos, ninguém sabia como essas aves sempre retornavam aos pombais, mesmo soltas a muitos quilômetros em locais desconhecidos. Intrigado pela arte da navegação, o professor da Cornell, William T. Keaton, e seus colegas decidiram pesquisar as habilidades desses pombos. O projeto deles começaria em 1968 e continuaria até 1987, período durante o qual mais mistérios surgiriam. Keaton transportava milhares de pombos-correio, com pombais já estabelecidos para vários lugares do interior de Nova York. Nesses locais eram soltos e Keaton acompanhava essa incrível volta deles para casa. E, na maioria das vezes, os pombos-correio eram excelentes navegadores e partiam na direção certa, chegando em casa quase sempre. Durante a aventura, uma rota específica apresentou problema. Era um trecho de 74 milhas que ia de Jersey Hill até o pombal deles em Cornell. Só 10% dos pombos dessa jornada voltavam para casa. Os 900 pombos restantes, porém, desapareceriam completamente. A rota foi usada várias vezes, sempre com o mesmo resultado. O mistério de por que eles de repente se perderam nessa rota específica ainda não foi solucionado, já que tiveram sucesso nas outras. Publicado no Journal of Experimental Biology, o Dr. Jonathan Hagstrom, do Serviço Geológico dos Estados Unidos, apresentou a resposta. Após descobrir que o mapeamento acústico com infrassom permite aos pombos-correio navegar. Acredita-se que o som de baixa frequência, inaudível para humanos, seja causado por pequenas vibrações na superfície da Terra originadas do oceano profundo.
Essas vibrações servem como um farol de orientação, mas podem mudar mesmo com pequenas alterações nas condições atmosféricas. Essa pequena mudança forçou o infrassom a subir mais alto na atmosfera, e como resultado, os pombos não conseguiram se orientar e acabaram se perdendo. No dia 13 de agosto de 1969, porém, houve uma mudança no tempo que passou despercebida. Hagstrom descobriu que naquele dia ocorreu um cisalhamento do vento ou uma inversão de temperatura na troposfera, a camada atmosférica mais baixa e densa. Isso curvou o som, permitindo que ele retornasse a Jersey Hill naquele dia. E só naquele dia, naquele momento específico, as aves puderam usá-lo como farol para voltar para casa. O fascínio por grandes macacos reclusos, como o pé grande e o yeti, pode ter raízes na história. Antes da chegada do Homo sapiens à Ásia, existia o maior primata conhecido, o Gigantopithecus. Esses macacos extintos, que mediam entre 1,83 a 3,05 metros de altura e pesavam entre 200 e 500 quilos, vagavam pelo sul da China durante o período Pleistoceno, podendo ter se estendido até o Vietnã e a Tailândia. Eles podem ter coexistido com o Homo erectus há cerca de 100 mil anos, embora isso não esteja confirmado devido aos restos esqueléticos ambíguos. O mistério da extinção deles, que não foi causada pela caça humana, foi finalmente resolvido em 2024. Pesquisadores determinaram que a incapacidade da espécie de se adaptar levou ao seu desaparecimento há cerca de 100 mil anos. A análise do clima antigo e de fósseis revelou que o Gigantopithecus era grande demais e especializado demais em sua alimentação para sobreviver às mudanças climáticas. Isso ocorreu entre 700 mil e 600 mil anos atrás, quando a região secou e as florestas de dossel viraram campos de gramíneas e arbustos. As frutas que compunham a dieta deles ficaram escassas. O desgaste nos dentes deles mostra que recorreram a cascas menos nutritivas e galhos secos por desespero. Diferente dos primatas menores, que subiram às copas das árvores por alimento, o Gigantopithecus, por seu grande porte e lentidão, não conseguiu se adaptar e acabou extinto. Durante décadas, o sambaqui de Tsukumo era conhecido pelos moradores de Kasaka, em Okayama, Japão. Muitos passavam por ele sem pensar duas vezes durante todo esse tempo. A humanidade ainda não estava intrigada pelas tentações do conhecimento. Só em 1860, quando operários que trabalhavam em um projeto de construção de um dique redescobriram o monte, ele chamou a atenção da academia. Pesquisas foram feitas no local, mas nada significativo resultou disso. Só 55 anos depois, em 1915, é que a primeira escavação de Tsukumo seria realizada. Desde então, pesquisadores removem a terra que há muito tempo escondia os restos de uma sociedade esquecida. Por meio de escavações e análises, foi determinado que o monte datava do período Jomon, embora a datação dessa fosse incerta, com a data mais antiga atribuída sendo 10.500 a.C. A cultura se destacava pela cerâmica, com padrões de corda e ferramentas de osso em vários sítios. Do Monte de Conchas, os pesquisadores recuperaram 170 esqueletos humanos que se acredita serem os restos da primeira grande cultura do Japão pré-histórico. Cada indivíduo teve um destino único, mas nenhum foi tão singular quanto Tsukumo, número 24, que encontrou sua morte prematura em algum momento entre 1370 e 1010 a.C. Em meio à terra e a outros corpos, estava o fóssil encolhido de um homem adulto. Ele se destacou dos outros pela gravidade dos ferimentos, com muitas lesões traumáticas em grande parte do esqueleto. Faltavam na cena uma mão esquerda e uma perna direita, enquanto a perna restante foi removida e colocada sobre ele, com o pé apontando para a cabeça. A perna também havia sofrido danos graves. 790 feridas profundas e serrilhadas adornavam seu braço, abdômen e peito. Isso, junto com danos imensos à sua pelve,
perna, ombros e braço, deixou claro que algo horrível e violento havia causado sua morte. Pesquisadores intrigados com a gravidade dos ferimentos tentaram descobrir sua causa. Como a vítima foi enterrada em um cemitério comunitário, ficou claro que seu destino não havia sido uma execução intencional pelos líderes desse grupo. Ele era o único ali enterrado com ferimentos assim. Então também não foi um ataque surpresa inesperado de um grupo rival. Sem saber o que fazer, especialistas analisaram ataques antigos do mesmo período, mas nenhuma arma correspondia. Os cortes em forma de V sugeriam que uma lâmina de metal afiada havia sido usada, mas nenhuma arma desse tipo estava disponível naquele período. Então veio a assustadora constatação. Após analisarem relatos modernos de ataques de tubarão e vítimas, especialistas encontraram semelhanças assustadoras. Seguindo essa suspeita, pesquisadores e cientistas analisaram mais de perto, e o mistério do destino de Tsukumo, número 24, começou a ser desvendado. Quanto mais investigavam, mais pistas surgiam para apoiar a teoria. As marcas de ataque pareciam ser consistentes com aquelas feitas por tubarões tigre ou tubarões brancos. Como ambos esses tubarões dominam as águas do Japão, foram considerados os candidatos mais prováveis. Antes dessa descoberta, a vítima mais antiga conhecida de um ataque de tubarão era quase 1000 anos mais jovem. Essa conclusão consolidou o lugar de Tsukumo, número 24, nos livros de história, pois ele foi registrado como a vítima fatal de tubarão mais antiga conhecida. O pano de boca se abre na década de 1930, com as tensões aumentando e culmina na performance teatral que são as nossas vidas. No amanhecer da Segunda Guerra Mundial, o conflito global entre o eixo e os aliados atingira um ponto de virada. Seria a decisão incendiária da Alemanha que levaria ao colapso inevitável que resultou em massacres desnecessários. Em 1939, a Alemanha, sob uma ditadura, invadiu a Polônia e o que se seguiu foi a guerra mais fatal de toda a história da humanidade. 60 milhões de mortes, genocídio e o primeiro uso de armas nucleares na história. Esses eventos foram os mais conhecidos por razões óbvias. Eles dominaram o conflito histórico e serviram como um véu que ocultou acontecimentos menos conhecidos que foram igualmente atrozes. Nos últimos anos, aprendemos que não apenas os soldados alemães abusaram, torturaram e mataram seus oponentes, mas também roubaram tesouros importantes, obras de arte notáveis e artefatos insubstituíveis. Eles também gostavam de queimar livros. Quando os soldados se encontravam com tempo livre, eles também participavam da destruição, não tão bem documentada, de sítios e propriedades históricas. Isso era o inconfundível expurgo cultural, uma marca registrada de regimes totalitários. Entre os principais locais reduzidos a escombros e poeira estava o novo cemitério judaico de Königsberg. O cemitério, um local de descanso final para os falecidos, ficava em Kaliningrado e estava em funcionamento há apenas 10 anos, tendo sido inaugurado em 1928. Ele abrigava um salão funerário de design incrível, criação do próprio Erich Mendelsohn. Infelizmente, esse arquiteto alemão veria os soldados invadirem o local sagrado e destruírem tudo. Eles invadiram em 1938, apenas um ano antes da guerra. O salão estava em ruínas, os túmulos destruídos, e a dor voltou à tona. Com o tempo, a destruição do cemitério de Königsberg sumiria da memória coletiva, nem sendo citada nos livros de história. Por décadas, os escombros permaneceram, lembrando o povo de Kaliningrado dos atos perturbadores ocorridos ali. Em 2010, porém, o local histórico voltou a chamar a atenção do público. Indivíduos judeus que faziam parte de uma sociedade histórica em Berlim decidiram inspecionar a área após descobrirem que algo havia passado despercebido por muito tempo. Enquanto vasculhavam o amontoado de pedras e limpavam os restos de folhas, eles encontrariam algo intocado pela ditadura. Era uma única lápide tombada de costas. O nome estava escrito no verso Jacob Klamovsky.
Segundo a Sociedade Histórica, a família judaica Klamovsky era conhecida por eles, mas é basicamente onde as informações acabam. Os pesquisadores não acharam mais pistas sobre o indivíduo misterioso. Não parecia haver nenhum registro dele. Então, por uma década, a pergunta permaneceu: quem era esse cara? Historiadores e pesquisadores que buscam famílias de vítimas desaparecidas da guerra decidiram não desistir. Eles queriam respostas como qualquer um, mesmo que isso exigisse décadas de busca e investigação. Seriam esses próprios esforços que acabariam dando resultado, embora só 10 anos depois, a sociedade localizou alguns descendentes que desconheciam que seu ancestral foi um dos mais notáveis da época. Eles não sabiam que, entre centenas de sepultados no cemitério, só o túmulo dele permanecia intacto. A comparação de DNA e análise de registros confirmaram que os pesquisadores acharam a família certa. Para dar à sociedade uma compreensão maior de quem Jacó realmente era, os descendentes forneceram os próprios documentos e fotografias que antes se pensava estarem perdidos. Documentos que revelaram a vida do homem antes desconhecido. Foi no final de 2020 que todas as peças do quebra-cabeça foram reunidas, revelando um mistério esquecido. Jacob, como descobrimos, morava em Königsberg com sua esposa e seus 2 filhos. Veterano alemão da Segunda Guerra Mundial, ele chocou a comunidade histórica. Em 1933, Jacob tinha 55 anos e precisou de uma cirurgia urgente por motivos não esclarecidos. Devido às supostas complicações, ele faleceu pouco depois e foi enterrado no novo cemitério judaico de Königsberg. Em 1939, no início da guerra, sua família emigrou. Seus netos e bisnetos se dispersariam por todo o mundo. Hoje, eles vivem em Israel, nos Estados Unidos e na Suíça, e não faziam ideia de quem eram seus avós e bisavós. Um homem, uma única lápide remanescente, um mistério, um veterano e um testemunho da ideia de que nem tudo está perdido. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns. Até o próximo vídeo.